No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante: os 10 países impossíveis de invadir. Desde os tempos antigos, a humanidade sempre esteve envolvida em guerras e conquistas, buscando expandir territórios e exercer supremacia. Porém, nos dias atuais, invadir um país não é tão simples quanto atravessar suas fronteiras terrestres. Para entender melhor, precisamos considerar que uma invasão bem-sucedida exige muito mais do que apenas força militar. É necessário subjugar a população e destruir sua vontade de lutar. No mundo moderno, vários fatores tornam essa tarefa ainda mais complexa. O crescimento populacional, o avanço tecnológico nas defesas, os tratados internacionais e as alianças militares que podem transformar um conflito local em uma crise global. Alguns países conseguiram, ao longo da história, desenvolver uma incrível imunidade contra invasões. Esses países não apenas resistiram a tentativas de invasão no passado, mas também estão excepcionalmente bem preparados para manter qualquer inimigo à distância hoje em dia. Neste vídeo, não vamos considerar o uso de armas nucleares, mas sim uma invasão militar convencional, observando aspectos militares, políticos, geográficos, econômicos, culturais e até mesmo climáticos. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás das 10 nações que são impossíveis de invadir. Vamos analisar como cada um desses países conseguiu essa façanha e entender os elementos que os tornam tão formidáveis. Austrália. Vamos começar com a Austrália. Quando falamos de uma possível invasão ao território australiano, há vários fatores que jogam a favor desse país. Primeiramente, sua geografia desempenha um papel crucial. A Austrália é um país insular, ou seja, uma ilha imensa, cercada por vastos oceanos que servem como uma primeira linha de defesa natural. Além disso, aproximadamente 70% do território australiano é coberto por um deserto árido e implacável. Imagine um inimigo tentando atravessar milhares de quilômetros de terreno sem água, sob temperaturas extremas e enfrentando uma flora e fauna que podem ser hostis. Qualquer exército que não tenha recursos abundantes para sustentar suas tropas durante meses ou até anos estaria rapidamente condenado. O inimigo potencial mais próximo, o Japão, está a cerca de 11 mil quilômetros de distância. Esta imensa separação torna qualquer tentativa de invasão extremamente difícil. Mas mesmo que um exército inimigo conseguisse superar essas barreiras naturais e sobrevivesse à desidratação, ao esgotamento e às ameaças do território, ainda enfrentaria a formidável força das Forças Armadas Australianas. A Austrália tem uma das economias mais robustas do mundo, o que permite ao país investir pesadamente em sua defesa. As Forças Armadas Australianas são bem equipadas, bem armadas e altamente treinadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses chegaram a considerar seriamente a invasão da Austrália. No entanto, diante das complicações logísticas e da formidável resistência esperada, eles decidiram não prosseguir. Naquela época, estimou-se que seriam necessários cerca de 200 mil soldados bem armados e equipados para tomar a nação insular. Mesmo se tivessem conseguido capturar as cidades costeiras, os australianos estariam prontos para travar uma longa guerra de guerrilha a partir de esconderijos espalhados pelo vasto interior do país. Hoje, a situação não é diferente. A combinação de barreiras naturais, uma economia forte e uma força militar competente faz da Austrália um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Canadá. Agora vamos falar sobre o Canadá. Este vasto país é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e por ser um dos lugares mais pacíficos do mundo. No entanto, essa pacificidade não deve ser confundida com vulnerabilidade. Primeiramente, o Canadá é o segundo maior país do mundo em termos de área. Essa imensidão territorial por si só já representa um desafio colossal para qualquer exército invasor. A geografia do Canadá inclui extensas áreas de florestas densas, montanhas imponentes e uma quantidade significativa de terras áridas e gélidas. O clima extremo é outro fator crítico. Durante o inverno, as temperaturas podem cair para -30 ou até -40 graus Celsius.
Essas condições extremas seriam devastadoras para tropas não acostumadas, que precisariam de um preparo logístico monumental apenas para sobreviver quanto mais lutar. A única maneira prática de invadir o Canadá seria através dos Estados Unidos. No entanto, historicamente, Canadá e Estados Unidos têm sido aliados próximos e, de fato, amigos inseparáveis. Esta relação faz com que qualquer tentativa de invasão através dos Estados Unidos seja altamente improvável, para não dizer impossível. Além disso, os Estados Unidos possuem as forças armadas mais poderosas do mundo, o que basicamente garante ao Canadá um guarda-costas formidável. Mas mesmo sem a ajuda americana, o Canadá possui suas próprias capacidades defensivas impressionantes. As Forças Armadas canadenses são bem treinadas e equipadas com tecnologia de ponta. Com um orçamento de defesa que gira em torno de 26 bilhões de dólares, o Canadá está bem preparado para uma guerra prolongada. O país também é autossuficiente em muitos recursos críticos, incluindo petróleo, o que garante a continuidade de suas operações militares em tempos de crise. Além disso, o Canadá mantém um estoque considerável de armas modernas e possui uma indústria de defesa que pode produzir os equipamentos necessários rapidamente. De aviões de combate a mísseis avançados, o Canadá tem os meios para defender seu vasto território de maneira eficaz. Com sua combinação de vastidão territorial, condições climáticas extremas, proximidade e aliança com os Estados Unidos e uma força militar competente, o Canadá se coloca como um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Suíça. Agora, vamos ao coração da Europa para falar sobre a Suíça. Conhecida mundialmente por seus chocolates, relógios e, claro, sua famosa neutralidade, a Suíça é um exemplo único de um país que conseguiu evitar grandes conflitos internacionais durante séculos. A neutralidade suíça é mais do que uma política. É uma tradição profundamente enraizada. Desde o Congresso de Viena, em 1815, a Suíça tem se mantido neutra, mesmo durante as duas guerras mundiais. Essa posição neutral é respeitada internacionalmente e é um dos fatores que desencoraja invasões. Geograficamente, a Suíça é um verdadeiro reduto. O país está repleto de montanhas e vales, o que torna qualquer operação militar extremamente difícil. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça desenvolveu um plano defensivo chamado Reduto Nacional. Este plano envolvia a construção de uma série de fortalezas e baluartes em locais estratégicos nas montanhas, prontos para resistir a qualquer invasão. Além disso, a Suíça possui uma política de defesa que envolve toda a população. Todos os homens suíços são obrigados a prestar serviço militar e, após a conclusão, eles mantêm suas armas e treinamentos, prontos para defender o país se necessário. Isso significa que a Suíça pode mobilizar rapidamente uma grande força de defesa civil. Atualmente, a Suíça tem um exército relativamente pequeno em termos de números ativos, cerca de 150 mil soldados. No entanto, o país pode chamar mais de 1 milhão de reservistas em caso de emergência. Com um orçamento militar de aproximadamente 9 bilhões de dólares, a Suíça investe consideravelmente em tecnologia de defesa e armamento. Outro fator importante é a estabilidade econômica e política da Suíça. O país é sede de muitas instituições financeiras globais e organizações internacionais. Essa posição econômica torna qualquer conflito potencial ainda mais complexo, já que muitas das maiores potências econômicas têm interesse em manter a Suíça estável e segura. A combinação de neutralidade histórica, geografia defensiva, preparação militar abrangente e estabilidade econômica faz da Suíça um verdadeiro baluarte contra invasões. Mesmo os invasores mais determinados pensariam duas vezes antes de tentar conquistar este país alpino. Índia. Seguimos agora para a Índia, um país com uma combinação única de barreiras naturais e força militar. A Índia é um verdadeiro gigante asiático, tanto em termos de população quanto de território, e apresenta desafios formidáveis para qualquer potencial invasor. Uma das maiores defesas naturais da Índia são os Himalaias, a maior cadeia de montanhas do mundo, que se estendem ao longo da fronteira norte e nordeste do país.
Essas montanhas formam uma barreira quase intransponível, dificultando enormemente qualquer invasão terrestre. As alturas vertiginosas e as condições climáticas extremas tornam as operações militares praticamente inviáveis nessa região. Além das barreiras naturais, a Índia possui uma marinha poderosa, equipada com uma frota de submarinos e navios de guerra que patrulham suas vastas águas costeiras. Esta presença naval robusta é uma linha de defesa crucial contra invasões marítimas. Historicamente, a Índia tem investido consistentemente na modernização e expansão de suas capacidades navais para deter ameaças vindas do mar. O exército indiano é um dos maiores do mundo, com mais de 1.400.000 soldados ativos e uma grande reserva de força adicional. A Índia também possui uma indústria de defesa desenvolvida, capaz de produzir a maioria de seus próprios equipamentos militares, desde veículos blindados até aeronaves e armamento pesado. Esta autossuficiência é uma vantagem estratégica significativa. A Índia também tem uma força aérea formidável, equipada com aeronaves de combate modernas e sistemas de defesa aérea avançados. Esses recursos aéreos são vitais para proteger o espaço aéreo indiano contra ataques e para fornecer apoio aéreo às forças terrestres. A localização geopolítica da Índia a coloca em uma posição de vigilância constante. O país tem um histórico de conflitos com seus vizinhos, China e Paquistão, e continua a manter uma postura defensiva robusta contra quaisquer ameaças externas. Desde a independência, em 1947, a Índia enfrentou várias guerras e conflitos regionais, mas sempre conseguiu defender seu território. Além das forças armadas, a população indiana é um fator crítico. Com mais de 1,4 bilhão de pessoas, a Índia tem um vasto reservatório de mão de obra e um fervor patriótico que se manifesta em tempos de crise. A cultura e a história ricas do país contribuem para um forte sentido de identidade e unidade nacional, que é crucial em qualquer esforço de defesa. Com sua geografia desafiadora, força militar considerável e uma população dedicada, a Índia se estabelece firmemente como um dos países mais difíceis de invadir no mundo, Coreia do Norte. Agora vamos focar na Coreia do Norte, um país que frequentemente aparece nas manchetes devido à sua política externa agressiva e seu regime fechado. No entanto, a Coreia do Norte também é notória por ser um dos países mais difíceis de invadir, e há várias razões para isso. Primeiramente, o tamanho das forças armadas norte-coreanas é impressionante. O país possui aproximadamente 1.300.000 soldados ativos, o que a torna uma das maiores forças militares do mundo. Além disso, há cerca de 4.500.000 reservistas que podem ser mobilizados rapidamente. Este vasto número de tropas garante que qualquer invasão seja recebida com uma resistência maciça. A Coreia do Norte também possui uma rede extensa e complexa de fortificações ao longo da Zona Desmilitarizada, DMZ, que separa o país da Coreia do Sul. Essa área é uma das regiões mais militarizadas do mundo, com milhares de postos de guarda, bunkers subterrâneos, campos minados e artilharia pesada. Qualquer força invasora teria que superar essas defesas formidáveis antes mesmo de entrar no território norte-coreano. Outro fator crucial é a aliança da Coreia do Norte com a China. Historicamente, a China tem apoiado a Coreia do Norte em tempos de conflito, e essa relação próxima serve como um poderoso dissuasor para qualquer tentativa de invasão. A presença de um guarda-costas tão formidável torna a perspectiva de invadir a Coreia do Norte ainda mais complexa e arriscada. Além das defesas militares, a população norte-coreana é extremamente leal ao regime. Desde tenra idade, os cidadãos são educados para idolatrar seu líder e estarem prontos para defender sua pátria a qualquer custo. O patriotismo é intensamente inculcado e o serviço militar é obrigatório, garantindo uma população sempre pronta para a guerra. A geografia também desempenha um papel significativo. O terreno montanhoso da Coreia do Norte oferece muitas oportunidades para defesas naturais e guerra de guerrilha. Além disso, o clima pode ser extremamente rigoroso, com invernos frios que podem desafiar qualquer força invasora. A Coreia do Norte também investiu pesadamente em seu programa de mísseis balísticos e capacidades nucleares.
Embora o uso de armas nucleares seja um cenário extremo e indesejado, a mera presença dessas armas serve como um poderoso elemento de dissuasão contra invasões. Por fim, o isolamento econômico e político da Coreia do Norte a torna menos vulnerável a bloqueios e sanções que poderiam ser usados para enfraquecer outros países antes de uma invasão. O regime está acostumado a operar sob severas restrições e tem se preparado para a autossuficiência em muitos aspectos. Com suas forças armadas enormes, defesas bem estabelecidas, apoio internacional e uma população intensamente leal, a Coreia do Norte é indiscutivelmente um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Reino Unido. Vamos agora atravessar o globo até a Europa Ocidental e discutir por que o Reino Unido é um dos países mais difíceis de invadir. O Reino Unido, composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, possui uma combinação única de fatores geográficos, históricos e militares que tornam qualquer tentativa de invasão extremamente desafiadora. Primeiramente, o Reino Unido é uma ilha, o que já cria uma barreira natural significativa contra invasores. O Canal da Mancha, que separa o Reino Unido do continente europeu, é uma das principais linhas de defesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista encontrou enormes dificuldades ao tentar atravessar este canal, conhecido por suas águas traiçoeiras e suas correntes fortes. Além disso, o Reino Unido possui uma série de defesas costeiras bem estabelecidas. Os penhascos íngremes de Dover, por exemplo, servem como uma linha de defesa natural formidável. Qualquer força invasora teria que enfrentar essas barreiras naturais antes de chegar ao continente britânico, o que seria uma tarefa extremamente difícil e arriscada. O Reino Unido também tem uma das forças armadas mais bem treinadas e equipadas do mundo. Com um orçamento de defesa de mais de 62 bilhões de dólares anuais, o país investe pesadamente em tecnologia militar avançada e na manutenção de uma força de combate pronta e eficaz. A Royal Navy, em particular, é uma das marinhas mais poderosas do mundo, com uma frota moderna e altamente capaz de proteger as águas territoriais britânicas. Historicamente, o Reino Unido demonstrou uma capacidade impressionante de resistência e adaptação em face da invasão. Desde a última invasão bem-sucedida em 1066, durante a conquista normanda, o país resistiu a várias tentativas de invasão, incluindo a Armada Espanhola e a Luftwaffe alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Essas experiências moldaram uma cultura de preparação e resiliência militar. Além das defesas militares, o Reino Unido é um membro importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Essa aliança militar garante que, em caso de invasão, o Reino Unido receberia apoio imediato de algumas das maiores potências militares do mundo, incluindo os Estados Unidos, a França e a Alemanha. Esta rede de alianças serve como um poderoso elemento de dissuasão contra qualquer tentativa de agressão. Outro ponto a considerar é a avançada infraestrutura de vigilância e inteligência do Reino Unido. O país possui um dos sistemas de monitoramento mais sofisticados do mundo, permitindo detectar e responder rapidamente a quaisquer ameaças. Isso inclui uma rede de radares, satélites e sistemas de vigilância que mantém um olho constante sobre possíveis movimentos hostis. Finalmente, a cultura de resistência do Reino Unido também desempenha um papel crucial. A população britânica tem uma longa história de se unir em tempos de crise, demonstrando um espírito de resistência que é vital para a defesa nacional. Essa resiliência é complementada por uma infraestrutura robusta que pode sustentar o país em tempos de conflito prolongado. Com suas defesas naturais, força militar robusta, alianças internacionais e uma população resiliente, o Reino Unido se posiciona firmemente como um dos países mais difíceis de invadir no mundo. China. Seguimos agora para a China, um país que combina um vasto território com uma das maiores e mais poderosas forças militares do mundo. A China é, sem dúvida, uma das nações mais difíceis de invadir, e há várias razões para isso. Primeiramente, a China possui uma geografia incrivelmente diversa e desafiadora. O país é cercado por montanhas ao norte e oeste, incluindo os Himalaias, as montanhas mais altas do mundo.
Ao sul, há densas florestas tropicais e ao norte, o deserto de Gobi, uma vasta extensão de terra árida e inóspita. Essas barreiras naturais dificultam imensamente qualquer tentativa de invasão terrestre. Além das defesas geográficas, a China tem investido pesadamente em modernizar e expandir suas forças armadas. O Exército Popular de Libertação é o maior exército do mundo em termos de número de tropas, com mais de 2 milhões de soldados ativos. Este vasto exército é complementado por forças de reserva e paramilitares, totalizando mais de 7 milhões de pessoas que podem ser mobilizadas em tempos de guerra. A China também possui uma força aérea e uma marinha formidáveis. A Força Aérea do Exército Popular de Libertação é uma das maiores do mundo, equipada com aeronaves modernas e sistemas de defesa aérea avançados. A Marinha Chinesa, por sua vez, tem crescido rapidamente em tamanho e capacidade, incluindo porta-aviões, submarinos nucleares e uma frota de navios de guerra de última geração. Isso permite à China proteger suas extensas costas e projetar poder militar em suas águas territoriais e além. Outro fator crucial é a infraestrutura de defesa da China. O país possui uma rede abrangente de bases militares, fortificações e sistemas de defesa antimísseis que cobrem todo o território. Estas defesas são constantemente atualizadas com as mais recentes tecnologias militares, tornando qualquer invasão uma tarefa monumental. A economia chinesa também desempenha um papel vital na capacidade defensiva do país. Com a segunda maior economia do mundo, a China tem os recursos financeiros para sustentar uma guerra prolongada. A autossuficiência em muitos recursos críticos, incluindo alimentos e energia, garante que o país possa continuar operando eficientemente, mesmo sob bloqueios ou sanções. Politicamente, a China é governada por um regime centralizado e autoritário que pode mobilizar rapidamente os recursos nacionais em resposta a qualquer ameaça. Este sistema permite uma coordenação eficaz das forças militares e civis, fortalecendo ainda mais a capacidade defensiva do país. A população chinesa, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, também é um fator importante. Em tempos de crise, essa vasta população pode ser mobilizada para apoiar os esforços de defesa. O patriotismo e o senso de dever nacional são fortemente inculcados desde a infância, resultando em uma população que está pronta para defender sua pátria. Além disso, a China tem se envolvido em uma série de alianças e parcerias estratégicas que aumentam sua segurança. A relação estreita com a Rússia, por exemplo, proporciona um nível adicional de dissuasão contra qualquer agressão externa. Com suas barreiras geográficas naturais, uma força militar colossal, uma economia poderosa e uma população leal e patriótica, a China se estabelece como uma das nações mais difíceis de invadir no mundo. Japão. Vamos agora atravessar o Mar da China Oriental para falar sobre o Japão, um país cuja combinação de fatores geográficos, históricos e militares o torna extremamente difícil de invadir. Embora o Japão seja uma nação insular com uma área territorial relativamente pequena, sua capacidade de defesa é impressionante. Primeiramente, a geografia do Japão oferece uma série de defesas naturais. O país é composto por um arquipélago de ilhas montanhosas, o que significa que qualquer força invasora teria que enfrentar desafios logísticos significativos apenas para chegar às costas japonesas. As águas ao redor do Japão são notoriamente agitadas, com correntes fortes e condições climáticas imprevisíveis, tornando as operações anfíbias extremamente difíceis. Além disso, a história do Japão é marcada por uma tradição de defesa tenaz. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram que recorrer ao uso de bombas atômicas para forçar a rendição do Japão, uma demonstração da determinação e capacidade de resistência dos japoneses. Mesmo antes disso, o Japão nunca foi completamente conquistado por forças estrangeiras, resistindo com sucesso a várias tentativas de invasão ao longo dos séculos. Atualmente, o Japão possui uma das forças armadas mais avançadas tecnologicamente do mundo. As Forças de Autodefesa do Japão, JSDF, são bem treinadas e equipadas com tecnologia de ponta.
A Marinha de Autodefesa do Japão, em particular, é uma das mais poderosas do mundo, com uma frota de destroyers, submarinos e porta-helicópteros modernos. Essa capacidade naval é crucial para a defesa das ilhas japonesas e para a projeção de poder no Pacífico. O Japão também mantém uma estreita aliança militar com os Estados Unidos. Esta aliança é formalizada através do Tratado de Cooperação Mútua e Segurança, que garante que qualquer ataque ao Japão seria respondido com apoio militar dos Estados Unidos. Além disso, há várias bases militares americanas em território japonês, proporcionando uma presença constante de tropas e equipamentos dos Estados Unidos. A Força Aérea de Autodefesa do Japão também é altamente avançada, com uma frota de aeronaves modernas e sistemas de defesa aérea capazes de detectar e neutralizar ameaças de longo alcance. A combinação de poder naval e aéreo permite ao Japão monitorar e proteger suas fronteiras de maneira eficaz. Outro fator importante é a capacidade econômica do Japão. Com a quarta maior economia do mundo, o Japão tem os recursos financeiros para sustentar uma defesa prolongada e investir continuamente na modernização de suas forças armadas. Essa robustez econômica é um pilar fundamental da segurança nacional. Culturalmente, o Japão tem uma sociedade altamente coesa e disciplinada. O espírito de solidariedade e o senso de dever são fortes entre os japoneses, que estão preparados para se mobilizar em defesa de sua nação. Essa unidade social é um componente vital da resistência nacional. O Japão tem investido significativamente em tecnologia de vigilância e defesa cibernética. Sistemas avançados de radar, satélites de monitoramento e defesas cibernéticas robustas garantem que qualquer tentativa de invasão seja detectada e neutralizada rapidamente. Com suas defesas naturais, força militar avançada, alianças estratégicas e uma população unida e resiliente, o Japão se coloca firmemente como um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Rússia. Agora, vamos para o vasto território da Rússia, um país cuja combinação de geografia, clima extremo e poder militar o torna uma das nações mais difíceis de invadir no mundo. A Rússia é o maior país do planeta, ocupando quase 1/8 da superfície terrestre. Essa imensidão territorial por si só apresenta um desafio monumental para qualquer força invasora. As vastas extensões de terra significam que os invasores precisariam atravessar enormes distâncias, enfrentando uma logística complexa e um fornecimento contínuo de recursos. Uma das defesas naturais mais poderosas da Rússia é o seu clima rigoroso. Os invernos russos são notoriamente brutais, com temperaturas que podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius em muitas regiões. Este clima severo já desempenhou um papel crucial na derrota de invasores históricos. Napoleão Bonaparte, em 1812, e Adolf Hitler, em 1941, subestimaram o inverno russo, resultando em desastres militares para suas forças. A combinação de frio extremo, neve profunda e suprimentos cortados se mostrou fatal para ambos os exércitos. Além do clima, a geografia russa é repleta de florestas densas, montanhas e vastas estepes. Esses terrenos variados oferecem inúmeras oportunidades para emboscadas, guerrilhas e outras táticas defensivas que podem desgastar um invasor ao longo do tempo. A Rússia também possui uma vasta rede de rios, lagos e pântanos que podem dificultar ainda mais o avanço inimigo. Militarmente, a Rússia possui uma das forças armadas mais poderosas do mundo. O exército russo é numeroso, bem treinado e equipado com tecnologia avançada. A Rússia possui a maior frota de tanques do mundo e um formidável arsenal de artilharia pesada, com o qual castiga diariamente a Ucrânia, país que invadiu e que está em guerra desde 2022. Além disso, a Força Aérea Russa é altamente capaz, com uma grande frota de caças, bombardeiros e helicópteros de ataque. A Rússia também possui um impressionante arsenal de armas nucleares, o maior do mundo, o que serve como um poderoso dissuasor contra qualquer tentativa de invasão. Embora o uso de armas nucleares seja um cenário extremo, a mera presença dessas armas e a política de dissuasão russa garantem que qualquer agressor pense 2 vezes antes de considerar um ataque.
A infraestrutura de defesa da Rússia inclui uma rede de bases militares, bunkers e sistemas de defesa aérea espalhados por todo o país. O sistema de defesa aérea S-400, por exemplo, é um dos mais avançados do mundo, capaz de interceptar aeronaves inimigas e mísseis em longas distâncias. Politicamente, a Rússia é governada por um regime centralizado e autoritário que pode mobilizar rapidamente os recursos nacionais em resposta a qualquer ameaça. A liderança russa tem mostrado uma capacidade impressionante de tomar decisões rápidas e eficazes em situações de crise, fortalecendo ainda mais a defesa nacional. A população russa, com mais de 140 milhões de pessoas, também é um fator importante. Em tempos de crise, essa vasta população pode ser mobilizada para apoiar os esforços de defesa. O patriotismo e o orgulho nacional são fortes entre os russos, que estão preparados para defender sua pátria a qualquer custo. Além disso, a Rússia tem aliados estratégicos e parcerias que aumentam sua segurança. A proximidade com a China e outras nações da ex-União Soviética fornece uma rede adicional de apoio em caso de conflito. Com sua vasta extensão territorial, clima extremo, poder militar formidável e uma população resiliente e patriótica, a Rússia é indiscutivelmente um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Estados Unidos. Vamos agora atravessar o Atlântico para falar sobre os Estados Unidos, uma superpotência global cuja combinação de poder militar, geografia e cultura armamentista torna este país praticamente impossível de invadir. Primeiramente, os Estados Unidos possuem uma geografia que oferece defesas naturais significativas. O país é flanqueado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, criando vastas barreiras de água que dificultam qualquer tentativa de invasão anfíbia. Além disso, o terreno interno dos Estados Unidos é variado e desafiador, com montanhas, desertos, florestas densas e grandes planícies. Militarmente, os Estados Unidos têm o maior orçamento de defesa do mundo, gastando mais de 831 bilhões de dólares anualmente. Este financiamento colossal permite às Forças Armadas Americanas manterem uma infraestrutura militar inigualável, incluindo milhares de tanques, aviões de combate, navios de guerra e submarinos nucleares. A Marinha dos Estados Unidos, em particular, é a mais poderosa do mundo, com uma capacidade de projeção de poder global através de seus grupos de ataque de porta-aviões. A Força Aérea dos Estados Unidos também é incomparável, com uma frota de aeronaves avançadas que garantem superioridade aérea em qualquer teatro de operações. Além disso, o país possui uma rede de bases militares espalhadas pelo mundo, garantindo uma presença estratégica em várias regiões. Outro fator crucial é a robusta infraestrutura de defesa dos Estados Unidos. O país possui sistemas de defesa antimísseis avançados, como o sistema THAAD e o sistema de defesa Aegis, que são capazes de interceptar mísseis balísticos inimigos. A rede de satélites e radares dos Estados Unidos também proporciona vigilância constante, detectando qualquer movimento hostil com antecedência. A população americana é outro elemento significativo. Os Estados Unidos têm uma das maiores culturas armamentistas do mundo, com mais de 400 milhões de armas de fogo nas mãos de civis. Este fato cria uma população que pode rapidamente se mobilizar em defesa do país. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos garante o direito de portar armas, e muitos americanos são ávidos praticantes do tiro, prontos para defender sua pátria. Além das defesas físicas, os Estados Unidos têm alianças estratégicas que fortalecem sua posição. Como membro fundador da OTAN, os Estados Unidos podem contar com o apoio de algumas das maiores potências militares do mundo em caso de invasão. Esta rede de aliados serve como um poderoso elemento de dissuasão contra qualquer agressor potencial. A economia americana, a maior do mundo, também é um pilar da defesa nacional. Com vastos recursos financeiros, os Estados Unidos podem sustentar uma guerra prolongada e investir continuamente na modernização de suas forças armadas. A capacidade de produção industrial do país garante que qualquer equipamento militar necessário possa ser produzido rapidamente em grande escala. A cultura e o espírito de patriotismo dos americanos também são vitais.
Em tempos de crise, a população americana tem demonstrado uma capacidade notável de se unir e apoiar os esforços de defesa nacional. Este espírito de resiliência e determinação é um componente crucial da capacidade defensiva dos Estados Unidos. Com suas defesas naturais, poder militar incomparável, uma população armada e patriótica e alianças estratégicas, os Estados Unidos se colocam firmemente como um dos países mais difíceis de invadir no mundo. Brasil. Para finalizar, vamos adicionar um bônus e falar sobre o Brasil, um país que, embora não tenha sido mencionado inicialmente, possui suas próprias características que o tornam um alvo difícil de invadir. Primeiramente, o Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo em termos de área territorial. Essa vasta extensão territorial é uma defesa natural significativa. O país é coberto por diversas formações geográficas, incluindo a densa floresta amazônica, que é praticamente impenetrável. A Amazônia serve como uma barreira natural que dificultaria enormemente qualquer tentativa de invasão terrestre pelo norte do país. Além da floresta amazônica, o Brasil possui longas cadeias de montanhas que formam obstáculos naturais contra invasores. As extensas planícies e áreas de cerrado também oferecem desafios logísticos para qualquer força militar estrangeira. O litoral brasileiro, que se estende por mais de 7.400 quilômetros, também é uma barreira formidável. As praias, baías e ilhas ao longo do litoral tornam as operações anfíbias complexas e arriscadas. Militarmente, o Brasil possui as forças armadas mais poderosas da América Latina e ocupa a 12ª posição entre as forças armadas mais poderosas do mundo. O exército brasileiro é numeroso e bem treinado, com experiência em operações em terrenos variados, desde selvas até áreas urbanas. A Força Aérea Brasileira é moderna e bem equipada, capaz de defender o espaço aéreo nacional com eficácia. A Marinha do Brasil, responsável por patrulhar a extensa costa, possui um porta-helicópteros e está construindo novas fragatas para a sua frota, além de estar construindo um submarino de propulsão nuclear, o que vai aumentar muito a sua capacidade de projeção de poder. Outro fator importante é a população brasileira. Com mais de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem uma grande reserva de mão de obra que pode ser mobilizada em tempos de crise. O patriotismo e a solidariedade entre os brasileiros são fortes, especialmente em tempos de necessidade, o que contribuiria para uma resistência efetiva contra qualquer invasor. Economicamente, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, com vastos recursos naturais, incluindo petróleo, minerais e uma enorme biodiversidade. Esta riqueza natural permite ao país sustentar suas operações militares e continuar resistindo mesmo em um conflito prolongado. O Brasil também participa de várias alianças e organizações internacionais que fortalecem sua posição. A parceria estratégica com outras nações, através de organizações como o BRICS, proporciona um nível adicional de segurança e apoio em caso de necessidade. Culturalmente, o Brasil é um país diverso e resiliente. A diversidade étnica e cultural cria uma sociedade coesa que pode se unir em defesa da pátria. Além disso, a experiência histórica em enfrentar desafios internos e externos moldou uma população que está preparada para resistir a qualquer ameaça. Com suas defesas naturais, força militar competente, uma economia robusta e uma população resiliente, o Brasil, embora não tenha sido mencionado entre os países impossíveis de invadir, certamente apresenta um desafio formidável para qualquer força invasora. Ao longo deste vídeo, vimos como fatores geográficos, históricos, militares e culturais desempenham um papel crucial na defesa de uma nação. Cada país que discutimos, desde a Austrália e Canadá até a Rússia e os Estados Unidos, possui uma combinação única de características que os tornam formidáveis contra qualquer tentativa de invasão. A geografia muitas vezes fornece a primeira linha de defesa, com barreiras naturais como montanhas, desertos e oceanos dificultando a progressão dos invasores. O clima extremo, como o inverno rigoroso da Rússia, também pode ser um aliado poderoso, capaz de deter até mesmo os exércitos mais bem preparados. A história de cada país também revela lições valiosas.
Nações como o Reino Unido e a Suíça mostraram uma capacidade notável de resistir a invasões ao longo dos séculos, adaptando suas estratégias e reforçando suas defesas. A neutralidade estratégica da Suíça e a rede de alianças do Reino Unido, por exemplo, destacam a importância de posicionamentos políticos e diplomáticos inteligentes. Militarmente, vimos que a força e a modernização constante das forças armadas são essenciais. Países como a China, os Estados Unidos e a Índia investem pesadamente em tecnologia de defesa e manutenção de forças robustas, prontas para responder a qualquer ameaça. A superioridade aérea, naval e terrestre, combinada com defesas antimísseis avançadas, cria uma barreira quase intransponível para os invasores. A população de um país também é um fator crítico. A lealdade e o patriotismo, como visto na Coreia do Norte e nos Estados Unidos, garantem uma resistência feroz contra qualquer agressão. Uma população armada e preparada, apoiada por políticas de defesa civil, pode transformar cada cidadão em um defensor em potencial. A economia e a autossuficiência em recursos são igualmente vitais. Países com economias fortes, como o Japão e o Canadá, podem sustentar longos conflitos sem exaurir seus recursos. A capacidade de produção industrial e a disponibilidade de suprimentos essenciais asseguram que as forças armadas permaneçam operacionais mesmo em tempos de crise. Finalmente, as alianças e parcerias internacionais fortalecem ainda mais a defesa de um país. A integração em blocos militares como a OTAN ou alianças estratégicas como a relação entre a China e a Rússia proporcionam uma camada adicional de segurança. Essas redes de apoio garantem que um ataque a um país resulte em uma resposta coletiva de várias nações. A defesa de um país é um esforço multifacetado que envolve geografia, história, força militar, patriotismo, economia e alianças. A complexidade de invadir qualquer uma das nações que discutimos é um testemunho de suas preparações e estratégias robustas. Para qualquer invasor, as barreiras são imensas e os custos incalculáveis. Espero que você tenha achado esta análise fascinante. Deixe-me saber nos comentários quais são, na sua opinião, as maiores vantagens do seu país para evitar ser invadido. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!